Boa noite. A redução de 30% no quadro de funcionários da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aprovada com a reforma administrativa do Estado, motivou o Ministério Público Federal a acompanhar os planos do Poder Executivo para a gestão ambiental. De acordo com o MPF, durante a campanha eleitoral, todos os candidatos se comprometeram em fortalecer o setor e o descumprimento desse compromisso pode configurar estelionato eleitoral. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas é responsável pela gestão de 19 milhões de hectares de terra de áreas protegidas. A missão é garantir a proteção da natureza e o uso dos recursos naturais, buscando sempre o desenvolvimento sustentável das 42 unidades de conservação existentes na região. Para cuidar de tudo isso, apenas 98 servidores e 20 colaboradores. Mas após a reforma administrativa, 8 dos 12 departamentos da secretaria foram extintos e 34 funcionários foram demitidos. O risco de retrocesso no setor obrigou o Ministério Público Federal a se manifestar. Caso de ficar comprovado o retrocesso ambiental, o que o Ministério Público pode fazer é ajuizar uma ação civil pública para obrigar o Estado a retomar aquele patamar de proteção que existia anteriormente. Durante o período eleitoral, todos os candidatos ao governo do Estado, inclusive o vencedor das eleições, José Melo, se comprometeram em fortalecer os órgãos responsáveis pela gestão ambiental e territorial do Estado, ao assinar a agenda socioambiental do movimento Ficha Verde. Quando ele faz uma reforma política e faz a redução dos recursos humanos, dos recursos financeiros, de uma entidade que já era bastante enfraquecida e insuficiente para o trabalho que precisa fazer, isso deve gerar uma preocupação em todos, não apenas nós que somos do movimento Ficha Verde, como também eu acho que de qualquer morador residente do estado do Amazonas. Criado há 2 anos, inspirado pelo movimento Ficha Limpa, o movimento Ficha Verde já preparou uma moção de repúdio contra o governo do estado. Nós estamos buscando construir uma grande aliança com a sociedade, principalmente por meio das suas instituições organizadas. Um exemplo foi o que nós acabamos de fazer nessa semana, na reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. O Conselho se sensibilizou e resolveu fazer uma moção de repúdio a essas recentes alterações que vêm enfraquecendo a capacidade do Estado do Amazonas de administrar o patrimônio cultural que ele tem. O Procurador da República já está analisando as respostas do Poder Executivo enviadas na última sexta-feira, com os planejamentos para o setor ambiental. Então, o que o Ministério Público verificou é que há uma aparente contradição entre os compromissos assumidos na campanha, pois o governador, assim como todos os outros candidatos, se comprometeram com a agenda social ambiental do Amazonas. Então é possível que haja uma contradição entre esses compromissos e a proposta que foi aprovada de reforma administrativa, uma vez que essa proposta tem o objetivo de diminuir a Secretaria de Meio Ambiente, reduzindo o orçamento e demitindo servidores. O descumprimento dos compromissos firmados na agenda socioambiental pode configurar estelionato eleitoral. E de agora em diante, o Ministério Público Federal vai, em primeiro lugar, tornar pública essa resposta e, em segundo lugar, encaminhar posteriormente um outro pedido de informações atualizadas e mais detalhadas em relação ao cumprimento desses compromissos. E, ao mesmo tempo, ao tornar públicas essas informações, o Ministério Público pretende envolver a sociedade civil nesse debate e realizar exatamente uma mediação entre o governo e a sociedade civil, para que também a sociedade civil fiscalize o cumprimento desses compromissos para verificar se aquilo que foi prometido na campanha está realmente acontecendo na prática. Funcionários da Superintendência da Zona Franca de Manaus paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira aqui em Manaus. A categoria pede principalmente a aprovação de uma medida provisória que prevê a reestruturação dos salários dos servidores. A paralisação de advertência tinha como objetivo mobilizar mais de 500 servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus nesta terça-feira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores da Autarquia, 100% das atividades foram paralisadas. Nós não estamos fazendo recebimento de projetos, nós não estamos fazendo liberação de mercadorias, internamento de mercadoria e liberação de insumos importados. Essas são as principais atividades que a SUFRAMA hoje
está suspensa. Há anos, a categoria reivindica uma série de benefícios, como a criação do plano de cargos e salários, e exige que o benefício seja aprovado por meio de uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional. A ideia também é ter o apoio dos parlamentares. É a mesma reivindicação de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. A gente vem tentando essa luta hercúlea com o governo federal e o governo federal finge que nós não existimos. Ano passado nós tivemos o grupo de trabalho, depois da greve, e o grupo de trabalho deu a resposta negativa, dizendo que iria sentar com a gente este ano. E aí vem o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento dizendo que não tem como sentar com a gente para conversar, porque o quadro econômico mudou, que é para a gente aguardar 2016 ou 2017. E não foi esse o acordo que nós fechamos. Por telefone, o presidente do Sindiframa chegou a discutir com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, que teme prejuízos. Com a última greve no início do ano passado, as fábricas do Polo Industrial de Manaus tiveram dificuldades de manter o ritmo de produção por conta da demora na entrega de insumos e componentes. Ainda segundo o sindicato, a paralisação deve se estender até a próxima quinta-feira. Por meio de nota, o presidente do CEAM, Wilson Périco, disse que apesar de várias tentativas, o Sindiframa se negou a dialogar, o que traz prejuízos para a autarquia. Ele ainda informou que não houve alteração ou retirada de emendas da medida provisória, que ainda será colocada em votação. A juíza titular da 8ª Zona Eleitoral de Coari, na Câmara Fernandes, ainda aguarda o envio do diploma por parte do Tribunal Regional Eleitoral para executar a diplomação de Raimundo Magalhães, do PRB, segundo colocado nas eleições municipais de 2012. O acórdão do Superior Tribunal Eleitoral, que cassou o registro de candidatura de Adail Pinheiro e Igson Monteiro, foi publicado na semana passada no Diário Eletrônico da Justiça. Há uma semana, por determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas, os vereadores realizaram uma nova eleição para a escolha da mesa diretora. Como Adail Pinheiro está afastado desde fevereiro do ano passado, quando foi preso sob a acusação de favorecimento à exploração sexual infantil, e o vice dele renunciou ao cargo no mês passado, o novo presidente da Câmara, vereador Iranilson Medeiros do DEM, assumiu também interinamente a Prefeitura de Coari. Foram apresentados nesta manhã na Delegacia Geral 3 suspeitos presos por tráfico de drogas na capital. Com o trio foram apreendidos 50 quilos de cocaína e pouco mais de R$47 mil em espécie. Marcelo dos Santos Farias, de 27 anos, Joel Eleutério Cardoso, de 33, e Rubens Moraes Messias, de 34 anos, foram presos na tarde de ontem por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Eles foram detidos em um estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Com eles, foram apreendidos 50 quilos de cocaína pura e pouco mais de R$47 mil em dinheiro. Haveria uma grande entrega de droga no DB da Ponta Negra, no estacionamento. Nós deslocamos 2 equipes para lá, juntamente com o FERE e com a Secretaria de Inteligência. Conseguimos efetuar a prisão de todos. Segundo a polícia, Marcelo tem 3 passagens por tráfico de drogas e Joel era foragido do sistema penitenciário do Pará. Ainda de acordo com o delegado, o trio teria ligação com uma facção criminosa responsável por vários homicídios e tráfico de drogas aqui no estado. O Marcelo é a 3ª vez que ele responde por tráfico de drogas e o Rubens ele caiu ano passado com 110 quilos de droga e o Joel ele respondeu a um latrocínio no estado do Pará, supostamente da família do Norte. Os 3 suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão-baú e outros 4 veículos na zona centro-sul da capital na manhã de hoje. O caminhão teria perdido o freio. O acidente aconteceu no fim da manhã de hoje. O motorista do caminhão-baú teria perdido o controle do veículo após descer o viaduto da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife, na zona centro-sul da capital. Desgovernado, o veículo atingiu outros 5 carros. Após uma manobra feita pelo motorista, o caminhão foi parar em cima da mureta do estacionamento deste parque de diversão.
O trânsito ficou complicado no local. O acidente ainda deixou 2 vítimas lesionadas. Segundo informação do próprio condutor do caminhão, o veículo perdeu o freio e aí ele saiu arrastando 4 veículos. E ainda bateu um Renault Clio que estava estacionado aqui dentro, né? Com o acidente, teve 2 vítimas lesionadas que foram conduzidas lá para o 28 de agosto. Segundo informação dos parentes, foi só susto, né? Já estão bem as vítimas. Com o acidente, parou as 3 faixas e aí nós chegamos aqui primeiramente com um motociclista mais rápido, né? E liberou uma faixa e posteriormente nós liberamos a segunda faixa. Esse jornalista mostra como ficou o carro que dirigia e diz que por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Por sorte minha, não me pegou em cheio porque eu tive uma premonição e joguei o carro para o lado direito. E ele sem freio, desgovernado. A chuva das últimas horas tem provocado prejuízos em vários pontos da capital. Em uma comunidade da Zona Norte, os moradores reclamam dos constantes alagamentos que estariam sendo provocados por uma obra irregular que está sendo executada no leito de um igarapé. Desde a tarde de ontem, após a forte chuva que atingiu a capital, a Defesa Civil do município atendeu 29 ocorrências em vários bairros da cidade, entre deslizamentos de terra e alagamentos. Nesta rua da comunidade Mundo Novo, zona norte da capital, 8 casas foram invadidas pela água após o transbordamento desse igarapé. Segundo os moradores, o problema está na obra desta oficina, que estaria sendo construída em cima de um bueiro, o que impede a passagem do córrego. Meu padrasto, ele veio aqui uma vez, ele limpou o bueiro. E a mulher vem dizer que ninguém nunca falou com ela. Falta de respeito, isso, entendeu? Já teve morte de crianças aqui pelo alagamento, né? Criança que ficou, né, não sabe nadar, né, não sabe pedir socorro no momento, adoece e morreu. Já esta moradora destaca que, além dos prejuízos materiais, a atual situação do igarapé também tem contribuído para a proliferação de doenças. Febre, as crianças, coceira, sabe, doenças tropicais. A gerente da oficina não quis gravar entrevista para comentar a reclamação dos moradores. Esta manhã, após a avaliação do local, fiscais do Implurb confirmaram que a construção está irregular. Por meio de nota, o Implurb informou que durante a fiscalização desta manhã na comunidade Mundo Novo, no total foram identificadas 4 construções ilegais, sendo que 2 delas foram embargadas. É o caso da oficina citada pelos moradores. Segundo os fiscais, um muro estava sendo erguido em cima da rede de drenagem do local, invadindo a área do igarapé. O proprietário foi notificado para demolição voluntária imediata sob pena de demolição administrativa. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, os detalhes no mapa. Em Eirunepé, a previsão é de muitas nuvens, com chance de chuviscos, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Maués, o tempo fica fechado, também com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Manaus, pode chover em pontos isolados nesta quarta-feira. E as temperaturas variam entre 26 e 29 graus. A Defesa Civil do Estado assinou hoje um convênio que garante o repasse de R$550 mil para a Boca do Acre. O recurso é destinado para ações de socorro, logística e serviços emergenciais às famílias afetadas pela cheia do Rio Purus. Ao todo, já foram enviados para o município, que está em estado de calamidade, 47 mil toneladas de alimentos, além de kits de higiene e medicamentos. Em 10 municípios, a situação é de emergência e todos eles também já foram beneficiados com mais de 300 toneladas de alimentos. Tomou posse esta manhã aqui na capital a nova secretária municipal de Educação de Manaus. Após 2 anos à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a cientista social Kátia Schweikart agora assume um novo desafio à frente da Secretaria Municipal de Educação. Durante a assinatura do termo de posse esta manhã, ela prometeu para trabalhar para alcançar as metas estabelecidas para a área da educação, entre elas o de aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. No ano passado, pela primeira vez, as escolas municipais
municipais de Manaus atingiram a pontuação estabelecida pelo MEC, mas a nota de 4,6 ainda é considerada baixa se comparada a outras capitais brasileiras. Agora, os desafios existem e são muitos, mas eu não tenho varinha de condão, não vou dormir e acordar a secretária com tudo resolvido e nem vou fazer esse tipo de promessa. A gente vai abrir o diálogo, eu já pedi para todos os gerentes fazerem os relatórios. Até sexta-feira eu vou estar por dentro de todo o funcionamento da secretaria. Manaus tem hoje cerca de 506 instituições de ensino, entre creches e escolas, mais de 230 mil alunos matriculados. O quadro de servidores é de quase 15 mil profissionais, a maioria deles professores. Esta é a terceira vez que a Secretaria Municipal de Educação sofre interferência administrativa desde o início da gestão de Arthur Neto. O currículo dela, ele se encaixa de maneira mais do que perfeita a pasta de educação. O êxito que ela teve dirigindo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, estruturou uma verdadeira secretaria respeitada hoje, que procura fazer justiça, não é persecutória, não é de perseguir, também não é de passar a mão na cabeça em equívocos que prejudicam a cidade. Já na função de novo secretário municipal de Meio Ambiente, Itamar de Oliveira Mar destacou que a SEMAS e a CEMED também devem firmar novas parcerias voltadas para a educação ambiental. Nós temos vários trabalhos em andamento, vários projetos em andamento, entre os quais nós destacamos o Espaço Verde na Comunidade. Nós estamos com um projeto piloto lá no Campo Dourado, com a previsão de entrega agora em abril, no final do mês de abril. Fora isso, há todo um trabalho nas SEMAS, pretendemos ainda fazer a revitalização da Lagoa do Japim, a construção do novo horto municipal, e dar um enfoque bem maior agora na educação ambiental, que agora em parceria com a CEMED, trabalho que já vem sendo executado. A cobradora da empresa de ônibus Global, que agrediu uma passageira na tarde de ontem, foi demitida nesta terça-feira, segundo informou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. Imagens feitas por celular flagraram um incidente ocorrido após uma discussão dentro de um ônibus da linha 600. A imagem mostra a cobradora batendo na vítima, que teria entrado no ônibus para vender produtos. Em seguida, ela foi empurrada para fora do veículo. Alguns passageiros chegaram a pedir para que a cobradora parasse com a agressão, mas sem sucesso. Um problema na rede elétrica suspendeu esta manhã o atendimento no Cine Manaus, no centro da capital. As informações com Israel Ayasser. Quem precisou dos serviços do posto de atendimento do Cine Amazonas, localizado no centro da capital esta manhã, teve problemas. De acordo com o diretor da unidade, cerca de 200 pessoas ficaram sem atendimento por conta da explosão de um transformador de energia que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Técnicos da concessionária de energia foram acionados para resolver o problema, mas de acordo com o diretor, o atendimento só deve ser normalizado a partir desta quarta-feira. Israel Ayasser para o Band Cidade. Vendedores de artesanato da Praça Tenreiro Aranha, no centro da capital, estão preocupados com a possível mudança de local. É que o espaço visitado por turistas que chegam à capital também integra o projeto de revitalização do centro histórico, que vai receber recursos do PAC das cidades históricas. Praça Tenreiro Aranha, também conhecida como a Praça do Índio, ponto de compras de produtos artesanais que atrai principalmente os turistas. Eu moro em Fortaleza e acho isso muito lindo, tão lindo que eu levo daqui para o pessoal de lá, para os turistas que vão para Fortaleza. Um dos primeiros locais visitados por quem chega à capital hoje está assim, abandonado. O pavilhão Universal, que já abrigou a sede da FUNAI e também uma central de informações aos turistas, é o exemplo mais evidente da falta de zelo, um patrimônio histórico tomado por moradores de rua e usuários de drogas. O contraste entre a arquitetura e o desleixo é gritante. A reforma da praça faz parte de 10 obras que serão financiadas pelo governo federal por meio do programa PAC Histórico. A licitação para a revitalização desta praça, inclusive, já está em andamento. O que falta mesmo, segundo os permissionários, é a falta de informação. Para onde é que eles vão? A partir de quando? Perguntas que estão tirando o sono
dos trabalhadores. Este pajé está aqui há 40 anos, Dona Maria há 15. Para eles, com a remoção da feira dos artesanatos, parte da história do local será apagada. Paga a nossa história tudinho daqui na nossa venda, daqui na nossa praça também, né, que já vai há muito tempo que a gente trabalha aqui em Manaus. Aí tira o governo, tira o ano que vem a gente vai viver os turismos, né, que eles já estão habituados aqui mesmo nessa região. Eu já tenho meus clientes nacionais, estrangeiros, eles gostam, eles vêm aqui, compram, passam uns tempos, voltam de novo e gostam de comprar da gente, do nosso artesanato. Ao todo, são 46 permissionários, todos preocupados. Já os visitantes estão insatisfeitos. Sem a praça aqui vai fazer uma grande falta, né? E qual vai ser o outro local que vai ter para a gente efetuar nossas compras? Os turistas, né, vêm para cá e a primeira coisa que eles procuram é aqui, né, esse local. A revitalização da Praça Tenreiro Aranha está orçada em pouco mais de 2 milhões de reais. Outros 9 pontos do Centro Histórico de Manaus também integram o PAC das Cidades Históricas. E segundo a Secretaria Municipal do Centro, uma reunião ainda será realizada com os permissionários para definir a situação dos artesãos durante a revitalização da praça. O Band Cidade de hoje traz mais uma dica de Páscoa. Vamos mostrar que usando a criatividade é possível transformar receitas caseiras em saborosas ideias, que também podem ser presenteadas, deixando o tradicional de lado. Quem disse que a Páscoa é feita só de chocolate? Que tal uma deliciosa marmita de bolo de cenoura? A receita de Dona Francisca é simples. Para fazer o bolo de cenoura, você vai precisar de 400 gramas de cenoura cortada em cubos, 2 xícaras e meia de trigo, 2 xícaras e meia de açúcar, 1 xícara de óleo de milho ou canola, 3 ovos, 1 colher de sopa de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó. Primeiro eu coloco a cenoura no liquidificador. É batido tudo no liquidificador, todos os ingredientes. Depois acrescente o trigo e o fermento e misture até dissolver completamente. Feito isto, é só colocar nas marmitas e levar ao fogo pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Com o bolo pronto, agora é só fazer a cobertura de brigadeiro. Para isso, use uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate em barra ao leite, 100 gramas de creme de leite, 20 gramas de chocolate em pó e M&M ou granulados de brigadeiro para enfeitar. Mistura todos os ingredientes. Quando estiver se desgrudando do fundo da panela, aí já está pronto, é só deixar esfriar. Depois de pronto, é só aplicar a cobertura em cima do bolo e decorar a seu gosto. Eu coloquei esse recheio num bico, mas se você não tiver o bico em casa, não tem problema. Você pode usar uma colher e fazer a cobertura com a colher. Aí você pode fazer do seu jeito, né? Do jeito que você quiser fazer. Bom, agora a nossa sobremesa, o bolo de cenoura, Dona Francisca, já está pronto, né? Isso. Agora, lembrando que essa quantidade de massa rende 12 marmitas como esta. Dona Francisca, vamos experimentar agora e saber como é que saiu o nosso bolo de cenoura? Vamos lá? Uma ótima opção para presentear familiares e amigos no dia da Páscoa. Tá aí a dica para você, uma boa noite, a gente se encontra amanhã 10 para 6 da noite, uma hora mais cedo por conta do futebol aqui na Band. Até lá.